Pronto? Beleza. Conjunto dos números inteiros, que é representado como o quê? Conjunto Z. Tá? E o conjunto Z, aí tem os números, né, negativos. Aí sim, ó, os negativos, o zero e os positivos. Não é assim que você aprende? Mais 4 e vai. E naturalmente você faz uma identificação. Você identifica o mais 1 inteiro com 1 natural, o mais 2 inteiro com o 2 natural, identifica, é a mesma coisa. E assim por diante, de modo que o conjunto dos números naturais fica contido no conjunto dos números inteiros. Está dentro do todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural, tá? Todo número natural é um número inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural. E agora, essa equaçãozinha aqui, ela tem nesse contexto, no contexto dos números inteiros, essa equação que eu coloquei para vocês, x mais 5 igual a 2, ela tem uma solução. Quem é a solução? Quem é a solução? Menos 3. Tá? Antes de passar ao próximo conjunto, que é o conjunto dos racionais, vamos apresentar uns conceitos. Vou apresentar para vocês uns conceitos que diz respeito a números inteiros e números naturais. Você tem no conjunto dos números inteiros os números pares, e que são determinados por uma definição, tá? Definição. Considere um número inteiro, seja n o número inteiro. Dizemos que esse número n é par, nós dizemos, quer dizer, nós chamamos o número n de número par, nós dizemos que ele é um número par, quando que? Quando existe um número inteiro k, existe um número inteiro k, quando existe, vamos ser sucintos, quando existe k pertencente a z, escrevendo isso eu estou dizendo, quando existe um número k, tal que n é o dobro de k. Tá? É isso. Isso é ser um número par. É essa definição que serve para demonstração. Isso é uma definição, não é uma afirmação que eu estou fazendo, é uma definição. Vamos logo adiantar. Isso não pode ser classificado como verdadeiro ou falso. Não tem essa natureza, tá? De ser verdadeiro ou falso, não tem esse caráter. Isso é uma definição. Dizendo, é o que se diz em matemática, tá, por um número ser chamado par. Um número é par quando ele é múltiplo de um outro inteiro. E ele é ímpar quando? Não. Dizemos que n é ímpar quando existe k inteiro, quando existe k inteiro, tal que n é 2k mais 1. Aí tem uma proposição aí, devido ao algoritmo de Euclides, não vou entrar nesses detalhes, isso é fácil de verificar, é fácil de perceber. Dada essa definição, proposição, quer dizer, a seguinte afirmação: os números inteiros ficam separados em dois conjuntos disjuntos, o conjunto dos pares e o conjunto dos ímpares. Porque o número, ou ele é par, ou ele é ímpar. Isso, se você quiser uma demonstração bem precisa, algoritmo de Euclides. Tá? Mas não vou entrar nesses detalhes, isso é perfeitamente aceitável. Tá? Vou a uma outra proposição, que é uma proposição interessante, para você começar já
para eu já ter exemplos de proposições, quando eu falar para vocês de lógica, que é a seguinte proposição. Seja N um número inteiro, tá? Aí é proposição, aqui não é mais definição, é uma afirmação que eu estou fazendo, ela pode ser verdadeira ou falsa. Ela vai ser verdadeira quando eu coloco assim, proposição 2 pontos, eu anuncio proposições que são verdadeiras. E, portanto, a veracidade é dada por uma demonstração, tá? O que eu vou fazer aqui. Se N é um número par, a conclusão é que N2 é par. O quadrado de N é par. Outra, se N é ímpar, então o quadrado de N é ímpar. Pode perceber, né? 4 é par, 4 ao quadrado, 16 é par. 6 é par, 6 ao quadrado, 36 é par. 10 ao quadrado, 10 é par, 10 ao quadrado, sim é par. Só que a minha afirmação é, se N é par, N ao quadrado é par. Então eu tenho que provar que isso é válido para todo N. Quer dizer, se N é par, o quadrado de N é par. Como eu tenho que provar que se N é ímpar, o quadrado de N é ímpar. Então é uma afirmação e vamos começar aqui, porque vocês têm que entender, vocês precisam entender nesse curso demonstrações. Tá? Inclusive eu vou explicar dentro da lógica como é que se faz uma demonstração, explicar esse tipo de construção, que é uma implicação. Na realidade eu tenho duas implicações, mas vamos a uma prova aí. Eu tenho que provar que se o número é par, o seu quadrado é par. Então eu vou partir da hipótese, ó. N é inteiro. Se N é par, vou tacar em preto aqui. Vamos lá. Me ajudem. Agora eu vou precisar da ajuda dos universitários. Tá? Eu estou falando isso, mas eu acho que vocês nem sabem o que eu estou falando. Eu acho que esse programa, quando era exibido, vocês nem eram nascidos, né? Acho que ainda é exibido. Hã? Acho que ainda é exibido. Ainda é exibido, é? É exibido numa versão agora. É? Se N é par, vírgula, então existe K inteiro, tal que N é 2K. Tá certo? Que eu vou ser sucinto, eu vou escrever N é 2K, onde K é um número inteiro. Isso aqui é uma outra maneira de escrever. Existe K inteiro, tal que N é igual a 2K. Todos concordam? Tá? Vamos começar a economizar na escrita. Daí, você vai ter o seguinte, córrego simples. Quem é N ao quadrado? É 2K ao quadrado. Só que 2K ao quadrado é 4 vezes o quadrado de K. É 4 vezes o quadrado de K. E 4 vezes o quadrado de K é 2 vezes o dobro de K2. Não é? Onde o dobro de K ao quadrado também é inteiro. Porque se K é inteiro, o dobro de K ao quadrado também é um número inteiro. Correto? Sim. Correto? Isso diz o quê? Se o N ao quadrado é o dobro de um número inteiro, essa definição diz o quê? Exatamente. Logo, N ao quadrado também é o quê? Logo, N ao quadrado é par. Então está provado. Se o N é par, o quadrado de N é par. 2 é par, quadrado 4. 10 é par, mas eu demonstrei não com exemplos. Exemplos não demonstram proposição desse tipo, qualquer que seja, tá? Eu demonstrei partindo da paridade de N, chegando na paridade de N ao quadrado. Da mesma forma, vamos exercitar aqui. Se N é ímpar, né? Se N, o número N, é ímpar, então qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Qual é? Então N existe. Tudo correto?
correto. Existe K inteiro, que eu vou ter que fazer à luz da definição. Existe K inteiro, tal que N é 2K mais 1. Que eu posso escrever isso economicamente dessa forma. N é 2K mais 1, onde K é o número inteiro. É a mesma coisa dizer que existe. Daí, mesma construção gramatical. Daí quem é N ao quadrado? Quem é? É o quadrado de 2K mais 1. Mas o quadrado de 2K mais 1, quadrado da soma de A com B. Quadrado de A mais o dobro de A vezes B mais B ao quadrado. É outra proposiçãozinha lá da 8ª série. Você pode usar aqui. Quem é o quadrado de 2K? 4K2. Aí fica 2 vezes 2K vezes 1. 4K mais 1. Que eu posso escrever isso aqui como sendo o dobro de 2K2 mais 2K mais 1, onde o que, hein? Só quadrado mais 2K. Isso mesmo. Onde 2K ao quadrado mais 2K, isso aqui é o quê? É também um número inteiro. Então, meio que não importa, né, o número que está dentro do parêntese, se ele está multiplicando 2 e somando 1, ele é um número ímpar. É, tá certo? Porque isso aqui é um número inteiro. É a definição, ó. Nós dizemos que N é ímpar quando N é o dobro de um outro inteiro com mais 1. Então, se N é ímpar, N é dobro de um inteiro K mais 1. Mas se N é 2K mais 1, quem é N2? É 2 vezes esse número aqui mais 1. Acontece que esse número também é inteiro. Então uma coisa leva a outra. É uma implicação. Tá? Uma coisa leva a outra. Ou seja, a veracidade de N ser ímpar dá a veracidade de N2 ser ímpar. Então isso diz o quê? Assim, N2 é ímpar. Então você tem, isso aqui são exemplos, mais para frente eu vou trabalhar com isso, estou trabalhando com lógica, para manipular proposições. Então, se N é par, o quadrado de N é par. Se N é ímpar, o quadrado de N também é ímpar. Tá bom? E você tem, aí vamos ver uma coisa. Tem uma definição que é bom que se diga o seguinte, uma outra definição. Nos inteiros, acerca dos inteiros. Quando é que o número é primo? Quando ele sabe dividir por ele mesmo. Ele sabe dividir por ele mesmo. É por 1, exatamente. Essa é a... Só tem um probleminha aí. Você tem que entender o conceito de ser múltiplo e o conceito de ser divisor, tá? Então, vou colocar aqui, sejam, para você ficar claro de uma vez por todas, essa ideia de múltiplo, sejam Mn números inteiros, tá? Um momento. Números inteiros. Então, sejam Mn números inteiros. Dizemos, é a história do existe, tá? E do dizemos. Dizemos que M é M de mamãe é múltiplo de N de navio quando existe K inteiro, tal que
Tá ok? M é K vezes N. Entendeu? Entendeu? Por exemplo, o 12 é múltiplo de 4. Dessa definição vem a seguinte proposição. Proposição é uma afirmação que eu faço. Ela pode ser falsa ou verdadeira. 12 é múltiplo de 4. Por quê? Porque, segundo essa definição aqui, a definição ser múltiplo, o 12 é 4 vezes 3, ou 3 vezes 4. Ou seja, existe o inteiro 3 e 3 vezes 4 é 12. Tá? Então você tem a história do múltiplo. Vou aproveitar aqui para dar a definição de divisor. Nós dizemos que N, vocês, por favor, percebam a diferença sutil. Não são coisas equivalentes, não, tá? Tem uma diferença sutil. Nós dizemos que N é divisor de M. O N de navio é divisor do M de mamãe quando o N é diferente de 0 e existe K inteiro tal que o M é K vezes N. Em outras palavras, eu podia ter escrito assim. Nós dizemos que o N de navio, é divisor do M de mamãe quando N é diferente de 0 e o M de mamãe é múltiplo de N. Moral da história. O 12 é múltiplo de 4. O 0 é múltiplo de todo número. Qualquer que seja o número, observe, ó. Aí é essa aproximação. O 0 é K vezes 0, qualquer que seja o K inteiro. Ou seja, o 0, vou só até escrever aqui para fazer mais psicologicamente chegar a vocês. O 0 é 0 vezes K. Ou o 0 é 0 vezes N, qualquer que seja N inteiro. Significa o que é isso? Que para o 0, existe o número 0 e 0 é 0 vezes N. Esse 0 aqui é o K que está aqui na definição. Ou seja, o 0 é múltiplo de qualquer número inteiro. Agora, o 0 não divide qualquer número inteiro. O 0... Tá certo? Não divide. Ele não divide ninguém. Vou reformular a pergunta. O 0 não divide nenhum número inteiro. Nenhum número inteiro é divisível por 0. Por quê? Definição. O N é divisor de M quando o N é... E além disso, o M é múltiplo de N. O M de mamãe é múltiplo de N. Então o 0 não divide. O 0 é múltiplo de qualquer inteiro. Mas o 0 não é divisor de K, qualquer que seja K inteiro. O 0 não é divisor de N, qualquer que seja N inteiro. Vocês entenderam? Definição? Tá certo? Então, quem são os divisores, por exemplo? Quem são os divisores de 0? Quem são os divisores de 0? Quem são os divisores de 0? Não! O 0 não divide ninguém, não divide nem o 0. Quando é que N é dito, dizemos que N é divisor de M, quando o N é diferente de 0 e existe um inteiro K, tal que M é K vezes N. Tem que prestar atenção na definição. Eu estou exercitando, estou dando esse exemplo simples sem entender o que é uma definição. Quem são os divisores de 0? Todos os inteiros não nulos. O 0 é 2 vezes 0, não é? Então o 2 é divisor de 0. Ou melhor, se eu escrever assim, você vai entender melhor. O 0 é 0 vezes 2, não é? Então o 2 é divisor de 0. O 0
é 0 vezes 3. O 3 é divisor de 0. O 0 é 0 vezes 0. Mas isso não torna o 0 divisor de 0. Porque para ser divisor de 0, precisa ser antes de tudo o quê? É questão de definição. O zero não divide K, qualquer que seja o inteiro K. Agora, todo número diferente de 0 divide o 0. Isso é questão de definição. Entendeu agora? Ou não? Não. Entendi não é uma resposta. Tá certo? Você tem que entender. Olha, é definição. 0 é 0 vezes 2. Significa o quê? Significa o quê? Que o 0 é múltiplo de 2. O 0 é múltiplo de 0. Porque aqui não tem restrição sobre a nulidade. Ó. M é múltiplo de N quando existe o inteiro K, tal que M é K vezes N. Então o 0 é múltiplo de 0. Está aqui. O 0 é múltiplo de 3. O 0 é múltiplo de 2. O 0 é múltiplo de qualquer inteiro. E todo inteiro diferente de 0 divide o 0. Mas tem que ser diferente, porque para dividir tem que ser diferente. O 0 não divide K, qualquer que seja o K inteiro. O 0 não divide N, qualquer que seja o N inteiro. E a definição de primo, tá? Dado N, ó, dado N diferente de 0, dado N inteiro diferente de 0, dado N inteiro diferente de 0, preste bem atenção, ó, dado N inteiro diferente de 0, dizemos, toda vida que tem dizemos é porque isso pressupõe uma definição, mesmo que eu não bote a palavra definição. Dado N inteiro diferente de 0, dizemos que 1 menos 1, N e menos N, são os divisores triviais de N. Porque se o N é diferente de 0, esses 4 números são divisores de N, não são?